Olá! E continuando com as nossas aulas de português, né? Isso hoje, nessa quinta-feira abençoada, dia 13 de agosto de 2020. Vamos fazer a correção então, meus amores, lá da página 17, né? Que é onde começa. E aí a gente vai até a página 19, não é isso? Foi pedido para que vocês colocassem então, né? Colassem, né, as respostas para cada pergunta que já está no livro, né? Eu vou ler apenas a primeira partezinha de cada resposta para que vocês confiram se corresponde ou não com o que vocês colaram, tá? A primeira parte que está lá na 17, que são duas perguntas, ele diz assim: você sempre gostou do mar, né? Recreio pergunta, você sempre gostou do mar? E o Emerald diz, bom, no meu primeiro contato com o mar, uma onda me pegou e bebi um monte de água, tá? Na segunda pergunta, então essa é a parte que vocês irão colar. A segunda pergunta, o Recreio faz: e quando sentiu vontade de viajar? O Emery responde: em Paraty, no Rio de Janeiro, eu via gente que vinha de longe, do Japão, Nova Zelândia, África, e alguns tinham feito seus barcos. Aquilo me interessou, tá? Continuando na página 18, Recreio pergunta: por que você escolheu viajar pelo mar? E o Ember responde: o mar é um caminho que leva para qualquer lugar, e no barco você dorme, trabalha, leva música e livros. Recreio: você faz amizades com bichos também? E o Ember diz: não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com ele. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. Eu me apaixonava e até falava com eles para se acostumarem com o som da minha voz. E aí Recreio faz a próxima pergunta: do que você mais sente falta em terra? E o Emer responde: de viajar de novo. Não gosto de ficar muito tempo em terra, mas leva tempo para preparar novas viagens. Recreio: e no mar? Aí Emer responde: tenho saudade de brincar com as minhas filhas, mas a gente sempre se fala pelo rádio. No futuro quero passar um inverno na Antártida com elas, fazer uma viagem diferente. Mas ainda é cedo para isso, pois as duas mais velhas têm só 4 anos. Recreio: como é passar aniversário e Natal no barco? Até que é legal. Eu faço uma festinha, falo com a família pelo rádio, preparo um bolo, arrumo enfeites. Recreio: qual o maior desafio que você já enfrentou no mar? E ele responde: as tempestades no sul da Austrália, com ondas de 30 metros. Misericórdia, foi eletrizante. Recreio: quais os exploradores que você admira? O norueguês Ronald é o meu grande ídolo. Ele faz muitas coisas que eu também quero fazer. Tá? Página 19, nós temos a segunda pergunta, querido. Você já conhecia alguma dessas curiosidades sobre a vida de Emily? Fale sobre isso, né? E aí é uma questão, né, para ser discutida, se sim, se não, o que você já sabia, enfim, eu não sabia. Quem é Recreio nessa entrevista com o Emir? Recreio, né, é o nome da revista que organizou essa entrevista, tá? E que, consequentemente, ela publicou também a entrevista, tá? Qual é o assunto da entrevista? A vida de Emmer Klink como navegador. Quinta questão, leia novamente o título da revista, O Lobo do Mar. Explique a expressão lobo do mar. Por que lobo do mar é usado, né, para nomear o navegador? Lobo do mar, nesse contexto, né, ele significa marinheiro com grande conhecimento, né, da vida marinha. Por isso, um lobo do mar, né? Ele também é astuto, esperto,
né? Tudo isso está aí no contexto. Sexta questão diz, releia esta pergunta. E no mar? A. O que o entrevistador deseja saber com essa pergunta? Ele deseja saber, né, o que o entrevistado sente falta quando está no mar, né? Sente falta da terra, né? Do que ele sente falta quando ele está no mar. B. Embora a pergunta não esteja completa, você deve ter sido capaz de preencher as lacunas e descobrir o que está sendo perguntado. Como isso foi possível? Isso se dá, gente, devido à sequência lógica, tá? Não é preciso... eu acredito que você já tenha visto aquele ditado, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, automaticamente o nosso cérebro, ele cria, né? Ele constrói toda a pergunta a partir dessa e no mar, dessa pequena, né? Do que você mais sente falta em terra, né? Então, automaticamente a tua mente ela já te leva a construir toda a frase, tá? E aí, repetindo novamente, as perguntas e as respostas em uma entrevista, elas não devem ser lidas isoladamente. Em geral, as perguntas seguem uma sequência lógica, podendo estar relacionadas umas com as outras, né? Então, uma pergunta pode até ajudar a construir, né, a outra. Ou ainda, a resposta dada pelo entrevistado pode gerar uma nova pergunta, tá? E aí nós vamos para o nosso próximo conteúdo, né? Nosso próximo assunto, que está na página 20, que vai falar acerca de coesão. O que é coesão, gente? Nós já trabalhamos isso em outras aulas, né? Anteriores, né? A coesão, ela consiste na ligação entre as palavras, entre uma primeira palavra, né? E a palavra seguinte. Então, o elo de ligação entre essas palavras é uma coesão, né? E no final é essa coesão que vai dar sentido a toda uma frase, tá? São expressões e ideias de um texto. Os pronomes são elementos coesivos, tá? Então os pronomes são elementos coesivos, pois eles retomam algo já presente no texto, tá certo? Então, sabendo disso, tá? Sabendo disso, lá na página 20, ele vai te dar um trechozinho do texto, tá? Que já foi falado, né? Que é uma resposta do navegador, que ele diz assim, não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. E as focas não andam sobre o gelo quando esse gelo está muito fino. E aí tem toda uma sequência, né, de perguntas, né, de questões a serem respondidas. E aí, nesse quadradinho que tem em destaque, diz, em um texto, palavras, expressões e ideias estão interligadas, tá? E é isso, repetindo, que vai fazer todo o sentido em um texto, tá? Os pronomes têm a função de fazer essa ligação, certo, meus amores? Então, para casa, para esse final de semana, para essa quinta, sexta, sábado e domingo, vocês vão responder a página 20 acerca de coesão e vão fazer essa entrevista no nosso foco na leitura. E aí, repetindo que as entrevistas elas consistem em uma série de perguntas organizadas por um entrevistador para ser feita a alguém abordando um assunto relevante de interesse do público leitor. Para elaborar as perguntas, o entrevistador ele deve fazer uma pesquisa sobre o entrevistado e o assunto da conversa. Assim, pode planejar melhor as perguntas a serem feitas, tá? Então, essa atividade ela era uma atividade para ser feita em conjunto, né? Com a professora ou os professores e os colegas, né? Isso. Essa era para ser feita também com uma pessoa da comunidade ou do bairro onde fica a escola em que você estuda, tá? Só que aí, devido, né, a esse momento, né, de
pandemia em que nós estamos resguardados, né, guardados em nossas casas, né, sem poder sair, visitar, né, falar com vizinhos, essas coisas todas, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai pensar em alguém que trabalhe na sua comunidade ou que exerce determinada função, né, no seu bairro, um agente comunitário, um policial, né? Pode ser o pai de um dos seus colegas, pode ser alguém dos seus familiares. E você pode fazer, eu já elaboro as perguntas, né, que você quer fazer. O tema é que benefícios, né, esse profissional ele traz para a comunidade, tá? E após elaborar essas perguntas, você pode fazer uma chamada de vídeo, né, com essa pessoa, ou uma ligação, fazer as perguntas, anota o nome dele, né, o nome do entrevistado, no que ele trabalha, né, a atuação dele, e aí fazer as suas perguntas, ele vai te dar as respostas, e você vai fazer, então, todo esse processo da sua entrevista. E aí depois você vai fazer essa produção, tá? Tá certo? Então, você siga a orientação para essa entrevista, você vai seguir a orientação da página 21 e da página 22, tá bem? Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus, um abençoado final de semana e até a próxima. Tchau!